Pessoal, uma das perguntas mais comuns que eu recebo é o que é um bom deck e o que deveria ter no meu deck. E eu resolvi aproveitar um pouco do carnaval para tentar fazer um negócio um pouco diferente e fazer a revisão de um deck aqui com vocês. Eu pedi autorização para o empreendedor para mostrar o deck dele. Eu acho que na verdade esse deck no geral está muito bom. Mas eu vou passar passo a passo e fazer comentários específicos dentro dele para tentar dar um pouco mais de clareza. E se vocês gostarem, comenta aqui, ou então me manda o seu deck, que eu vou tentar fazer esse review com mais frequência. Meu e-mail para receber os decks vai ser perguntealvc, tudo junto, @gmail.com. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aqui nesse deck é importante vocês notarem, data, tá? Como a gente vai olhar essa empresa várias vezes durante a vida dela, é super legal já ter no documento qual é a data de referência para a gente poder acompanhar a evolução dela, tá? Segunda coisa é super importante, que é formato, mas é básico, é o número da página. Na hora que a gente quiser discutir com você, putz, mas o que está na página tal ou na página tal, é importante que a gente tenha o número da página. São coisas básicas, mas que facilitam muito a comunicação. Mas aí você vê, primeira coisa que o empreendedor colocou aqui é existe um problema, tá? E o problema que ele diz é existe um gap aqui não sendo atendido de customer experience para a pequena e média empresa. Isso é interessante. Acho que já entrou falando exatamente do que ele está querendo tocar, me ajuda a me situar dentro do mercado, mas se eu fosse ele, teria explorado aqui um pouquinho mais, explicando por que existe esse gap, né? E qual que é o impacto de Customer Experience para a pequena e média empresa. Ele poderia trazer um dado tipo implementar a parte de CS dentro de um fluxo de um cliente diminui em tantos por cento o churn, isso é uma economia de tantos por cento no lifetime value, e tantos por cento só das empresas pequenas utilizam uma ferramenta de CS, deve ser quase zero, e os principais motivos pelos quais não a utilizam é esse. Isso daí me tangibilizaria muito qual que é a dificuldade, qual que é o problema que ele está tentando resolver. Então aqui ele dá um overview, depois eu entraria especificamente qual é a taxa de adoção hoje de CS em pequena empresa e qual que é o impacto de adotar CS para elas e por que hoje elas não adotam, né? Isso contextualizaria muito bem qual é o problema. Aqui ele traz um ponto interessante que é dinâmica desse mercado, então ele mostra que alguns dos players que estão nesse mercado estão se movendo para vendas e que não tem ninguém ficando em customer experience, que nem ele quer fazer. Isso para mim é interessante, mostrar que ele entende um pouquinho os movimentos estratégicos do mercado. E aqui ele fala o que ele vai fazer, que é efetivamente ficar em Customer Experience e ser dono dessa categoria como um todo. Então, para mim, até aqui a história está fluindo bem, eu adicionaria um pouquinho mais de detalhe naquela parte da frente de contextualização do problema, tá? E aí ele fala, puta, por que isso importa, né? Qual que é o tamanho desse mercado? E se você notar, ele traz aqui o mercado bastante quebrado, porque ele começou falando, vou atender pequenas e médias empresas, que são os service providers e o software companies, principalmente no Brasil, que é onde ele está começando, mas ele já me mostra um segundo horizonte, que é expandir ou para enterprise ou então expandir para América Latina e me dá o tamanho desse mercado em dinheiro, super importante. E aí ele me mostra o que vai realmente animar um VC, que é isso aqui, é mostrar performance, o que ele tem executado, né? Então ele mostra uma história sempre crescente, super bonita, de crescimento de ARR, mas mais legal que isso, ele mostra aonde aconteceu o seed round dele e como que a empresa mudou a partir daí, que ela passa a crescer mais rápido. Outro ponto ele mostra também a visão de clientes, e aqui ele usa um negócio que poderia ser negativo e torna ele positivo, né? Você poderia falar, putz, o meu número de clientes não cresce tanto quanto o meu MRR, isso é um problema. Ele está mostrando que isso é um desenho estratégico de aumentar o ticket que ele está fazendo. Então ele está crescendo mais com menos clientes, e isso vem no slide seguinte, que ele mostra a evolução do average selling price dele e da ARPA. Um ponto importante aqui que vai surgir é
primeiro, olha o quanto ele conhece os termos do mercado dele, tá? Então você tem que estudar, saber como as coisas são chamadas dentro do seu mercado. E segundo ponto, você vai ter que criar um documento que funcione para fazer fundraising em português ou em inglês. Normalmente os investidores brasileiros entendem inglês e os americanos não entendem em português. Então crie um documento só, vai facilitar muito a sua vida em inglês, tá? Dá um pouco mais de trabalho para criar a primeira versão, dá um pouco mais de trabalho de manter uma qualidade de comunicação em inglês. Por outro lado, em todas as iterações e atualizações que você vai fazer durante a vida da sua empresa, se torna muito mais simples você manter um documento só do que manter vários. A outra coisa não sei se vocês notaram, mas aqui em cima ele está trazendo muito clara qual é a mensagem que ele quer passar em cada slide, tá? Por que isso é importante? A gente ou vê dois extremos, ou vê o cara que só coloca o gráfico e não me diz qual é a mensagem, o que abre a minha interpretação, e eu posso estar certo, eu posso estar errado no que eu estou interpretando, ou do outro lado, o cara escreve absolutamente tudo que ele precisa falar naquele slide e fica super carregado, vira um livro. Lembra que o seu deck, normalmente, ele vai ser enviado antes, vai ser compartilhado com o time, então ele tem que ter informação suficiente para permitir que as pessoas entendam o que você está querendo dizer sem você ter que apresentar. Por outro lado, você não quer transformar isso numa bíblia e ter um livro para a pessoa ler, a pessoa vai se desengajar. Então, achar esse balanço, e eu gosto muito dessa estratégia, coloca qual é a mensagem-chave aqui no título e coloca o gráfico embaixo, e aí numa reunião a gente vai aprofundar, vai ter um monte de questões, dúvidas e perguntas, e aí você consegue entrar 2 níveis a mais de profundidade na informação. Aí ele continua aqui, explicando um pouco a outra métrica que é muito importante em SaaS, que é o churn, né? E ele tem a clareza de onde está o mercado, o que é benchmark de churn para o mercado e o que ele está performando. E aí ele me mostra o que realmente importa, que é Unit Economics, né? Então ele consegue mostrar de maneira bastante clara quanto custa adquirir um usuário, qual ele está trazendo de receita e quanto que isso gera de valor no final. E aqui, de novo, você vê métricas super relevantes para esse mercado e que são muito boas. Então, faz sentido ele highlight, botar números grandes aqui para chamar a atenção no deck dele. E aí, ele entra um pouco na parte de time, né? Qual é a estrutura dele hoje, quantas pessoas estão aonde, e ele me apresenta um pouco dessas pessoas aqui, trazendo que elas são relevantes para a empresa, né? Ele poderia pegar, esse cara é formado não sei aonde, com mestrado não sei o quê, mas não necessariamente isso é relevante para a função que ele está exercendo. Então, na hora que ele pega aqui, putz, é um cara com 10 anos de Product Management, é um Certified Product Manager. Para o Head de Product faz todo sentido, né? Numa empresa que está fazendo Customer Service, Software, um founder que, putz, tem 18 anos de experiência nisso, é super relevante. Então, não é contar toda a história de todo mundo, é contar a parte da história de cada um que é relevante para a função que ele está exercendo dentro da empresa. E aí ele me contou o que ele executou até agora, aqui ele vai me contar o que vem para frente, né? Dado que eu executei, o que vem para frente, ele fala, putz, a gente vai sair desse espaço aqui onde a gente é muito Customer Service, vai migrar mais para um lado de Customer Success, vai ficar nesse balanço entre Customer Success e Customer Service, mostrando aonde os outros players estão se posicionando. Para mim é algo que faz sentido. Aqui poderia ter um slide, vocês vão ver nesse deck ele faz um pouquinho diferente, comparando como cada um desses players luta e como é que ele ganha de cada um deles, tá? Seria um slide sumarizando essa discussão. E a gente normalmente vê esse slide vindo muito feature-centric, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, meu competidor não faz. E às vezes tem um monte de coisas irrelevantes que você é o único que faz e que você coloca ali só para dizer que você faz tudo e os outros não fazem. Os que eu acho mais insightful
qual que é o target market, qual que é o ticket médio desse cara, como que ele vende, como que você ganha ou perde de cada um deles nos atributos chaves de marketing. Preço, produto, promoção e... Preço, produto, promoção e placement, que é distribuição. Então, eu pensaria nessas métricas para você efetivamente comparar os players num comparativo de produtos e ofertas. E aí, como que a gente vai ganhar? Isso é super importante. Quais são os 3 ou 4 diferenciais da sua plataforma? E aqui eu acho que ele faz um negócio interessante. Todo mundo fala, meu preço é mais baixo. Seu preço é mais baixo é uma decisão sua, não é uma vantagem estratégica. Ter um custo operacional que te permita um custo mais baixo, aí sim é interessante. Isso efetivamente é uma vantagem competitiva. E eu acho que ele fez bem esse slide. Se ele tivesse lá na frente, na configuração do problema, né, me explicado por que o pequeno cliente não entra em software de CS e conseguisse amarrar isso com a diferenciação que ele criou, aí sim seria ainda mais poderoso esse slide aqui. E aí ele fala, putz, qual que é o time que eu vou precisar para crescer isso, e me mostra onde ele tem gaps abertos, aonde ele precisa trazer gente. Super interessante a estrutura. E aqui ele vai um passo além, ele me mostra que ele já pensou e gastou tempo em quem que ele vai trazer, qual o ferramental que essa pessoa tem que ter e qual que é o timing disso, tá? Isso são hipóteses, estando certo ou estando errado, pelo menos me mostra uma estruturação muito grande em pensar a empresa para frente. E aí, esse para mim é um dos slides mais chaves de uma apresentação, que é o que você vai construir com isso, né? Aonde você está e para onde você vai. Aqui ele mostra o que ele já executou até hoje, aonde ele está levantando Série A e um pouco de o que a gente espera até o final de Série B, do Série A, né, para o Série B, e aonde ele vai no longo prazo com essa empresa. E aqui eu acho que tem duas coisas interessantes nesse slide de roadmap que eu trouxe aqui para discutir. Primeiro, uma clareza de o que acontece quando e qual que é o encadeamento, tá? Muitas vezes a gente vê empreendedor com muita dificuldade de articular isso. Poxa, dado que você vai querer construir, o que acontece, qual o primeiro passo, qual o segundo passo? E o segundo coisa interessante tem uma primeira característica aqui que é preparar para crescimento. Ele está reconhecendo que ele tem ainda problemas e débitos técnicos que ele precisa corrigir para poder construir o stack para frente. Um cara que tem essa awareness chama a atenção do nosso time como, putz, é um cara que entende quais são os problemas e não está tampando o sol com a peneira. Putz, qual que é o problema que ele tem que resolver, quanto tempo leva e depois o que ele vai construir. E tem um terceiro ponto aqui que eu tinha esquecido, que é esse aqui, que é um teste que ele falou. Putz, tem aqui um negócio que eu quero testar, só vou conseguir testar daqui a 9, 12 meses, mas tem aqui um teste importante que pode mexer um pouquinho na nossa estratégia da empresa e colocar claramente quando você vai testar e o que é pré-requisito para testar, super importante. E aí, aqui é um statement super forte, né? A gente brinca, tem várias formas de fazer isso, tem desde falar, putz, esse daqui é o press release do dia do Series B, mas outra forma é fazer mais sintetizado, que é o que você vai entregar até o final do Série A. Então, vou entregar tanto de ARR, vou entregar um time, vou entregar um time de um Sales Scaling Process que faça sentido, esteja testado. Vou melhorar no meu processo de onboarding e estruturar o produto para fazer X ou Y e um plano de internacionalização. Nota aqui, ele não está se comprometendo a fazer internacionalização no Série A. Por quê? Porque ele tem que testar tudo isso antes. Não adianta você começar a internacionalizar se seu produto não está robusto, se o seu time não está robusto, se o seu processo de venda não está robusto e escalável. E a gente vê muita gente vindo fazer pitch ainda em seed
de vou internacionalizar, só está adicionando mais uma dimensão de complexidade num business que ainda não deu certo. Então, gosto muito da maturidade de falar, não vou nem no final do Série A ter começado a internacionalizar, eu vou ter um plano de quando e como eu vou fazer, porque eu vou ter as máquinas funcionando. Então, mostra muita maturidade para mim essa estratégia. E aqui, por último, um negócio que a gente sempre vê faltando é estrutura de capital da empresa, e se tiver algum problema, já coloca ali e me explica como é que você vai resolver. E do outro lado, quanto de capital você precisa e para quê, né? Aqui ele poderia dar um pouquinho mais de quebra, tanto para marketing, tanto para produto, mas no geral está bem claro o que ele precisa e quanto ele vai queimar. Aqui a gente acaba a apresentação padrão, tá? E aí, como esse empreendedor era um cara que a gente já tinha relacionamento há algum tempo, ele resolveu trazer o que ele chamou de Operational Review, tá? Que é, dado o que ele prometeu na nossa última interação, o que ele entregou. E aqui é o que vai realmente contar para uma decisão de investimento no empreendedor que a gente conhece. E eu acho que vocês vão passar por isso e vão chegar na mesma conclusão, que é super exciting a oportunidade que ele estava apresentando. Primeiro, ele mostra o plano de receita versus o realizado, sempre acima da receita. Depois ele mostra o que aconteceu com o preço, e aqui ele tem essa descoberta de que o preço pode ser muito maior do que o que ele tinha planejado, o que gera impacto aqui no número de clientes, mas você consegue ver um crescimento e um plano bastante sólido, né? O headcount, que é uma das variáveis na qual o empreendedor tem controle, ele conseguiu executar bastante próximo ao plano, o que é positivo, né? Mostra que tem uma máquina azeitada e controlada que funciona. E o que ele aprendeu, que é super legal, né? Putz, dado que eu rodei 18 meses queimando o capital dos meus investidores e operando esse negócio, o que eu aprendi, acho que mostra um grau de self-awareness super interessante para o empreendedor. Então, no final do dia, acho que isso é realmente a apresentação, e aqui tem um pouco do que do que eu tinha falado que ele fez no backup, mas ele colocou para cada um dos competidores como que ele ganha desse cara. Eu acho que é um pouco mais detalhado do que eu gostaria de ter lá em cima, mas lá em cima ele podia ter um resumão de cada um desses competidores aqui, mostrando como é que ele ganha, e aí, se precisar, a gente entra no detalhe falando disso, tá? Mas no geral acho que é um deck muito bom, é um dos melhores decks que a gente viu recentemente. E eu vou ficar super feliz em criticar o de vocês. De novo, se quiser que eu critique o seu, por favor, mande 2 decks, um com os dados que são públicos e outro mais ou menos que nem esse, que é o Redacted, para eu não expor vocês desnecessariamente, porque eu vou publicar esse deck para eu poder fazer essa crítica no vídeo, tá? Manda um e-mail para perguntealvc@gmail.com, e se você tiver outras dúvidas, quiser discutir outros temas aí sobre VC, por favor, manda para cá. Aqui embaixo tem um link para você postar a sua pergunta anônima. Super obrigado, valeu!